A gente lhe ouve bem. Bom, aí veja, antes de a gente dar uma orientação bíblica do que a Bíblia fala, eu achei interessante, eu vi isso aqui na internet, e é uma visão de médica, né, colocado na classificação internacional de doenças, e veja como é que ele é colocado. Ele diz que a possessão demoníaca não é um diagnóstico psiquiátrico ou médico válido e reconhecido pela classificação de doenças, certo? Ele é reconhecido, assim, entre aspas, pelo CID-10, item 44, F44.3, que é colocado entre estados de transe e de possessão. E é colocado assim: transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem ser incluídos aqui somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito, né? E aí foi quando eu entrei para perguntar a Hugo se vocês chegaram na universidade, Hugo, a ver essa situação, se isso chegou a ser debatido lá na universidade, na área de psicologia. Pastor, assim, isso foi falado de forma bem breve com a gente. A professora de transtornos mentais, ela falou assim, que é quase como se não cresce, mas no meu ver, assim, o Código Internacional de Doenças, se não é classificado como uma doença, alguma coisa assim, por que consta no código? É o questionamento que eu me faço. Entendi. Muito bem. Veja que ele coloca como uma perda transitória da consciência da sua própria identidade, né? A pessoa perde a sua consciência de si mesma, né? A pessoa é como se deixasse de ser ela mesma, não é? Ele coloca transe e possessão, e ele diz que apenas os estados de transe involuntários, mas exclui aqueles que são admitidos como possessão no contexto cultural ou religioso do sujeito. Mas também eu acho que porque, quando a gente fala da ciência, né, é preciso que haja um estudo, né, empírico, aquela coisa toda, e aí eles preferem não dizer. Tá certo? Eu coloquei aqui apenas a título de curiosidade para vocês saberem que se você tiver uma pessoa que tem uma possessão maligna, o psiquiatra, e aí o Hugo aí e Cristiano podem me ajudar, o psiquiatra não vai ter essa visão, porque a orientação que ele tem, claro, não pode ser que um psiquiatra cristão tenha uma visão diferente, mas a orientação que ele tem na universidade é que deve se dissociar o contexto cultural ou religioso daquela pessoa, né? E tratá-la como uma perda transitória da consciência da própria identidade, entendeu? Então, se você vai tratar uma pessoa com possessão maligna, o que é que o psiquiatra vai fazer? Ele deve colocar um medicamento, tá certo? Para que possa aliviar o sintoma, resolver o problema do sintoma. Claro, quando ele não descobrir a causa. Se for possessão maligna, ele não tem como descobrir mesmo a causa, não é? Ele vai tratar de um jeito que não vai conseguir resolver, certo? E aí, Cristiano e Hugo estão me ouvindo? É isso mesmo? Pastor, eu acho que assim, nesse caso, porque se a gente for falar num ponto de vista psicológico, não dá pra gente
dissociar o religioso do ser humano, sabe? Uhum, uhum. Porque a gente tem que olhar tem alguns teóricos que falam que a gente tem que olhar o ser humano de um viés biopsicossocial, espiritual, e hoje em dia temos até que defender o ponto de vista, como é que fala? Assim, relacionado à tecnologia virtual, do ponto de vista virtual também. Aí, assim, eu acho que num atendimento Relacionado psicológico, a... relacionado ao virtual também, como outra forma de enxergar o ser humano através do virtual. Certo, Assim, é uma ideia, não dá para você entendi, entendi. tirar uma parte do pensar da pessoa, da forma de agir da pessoa, porque o comportamento espiritual, religioso, também faz parte dos comportamentos que um ser humano apresenta. Eu acho que não dá para tratar qualquer que seja o problema Uhum, uhum. sem considerar isso. Entendi, entendi, entendi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o tratamento, no caso de vocês, é a psicoterapia, mas no tratamento psiquiátrico, eu creio que o psiquiatra vai terminar procurando atacar os sintomas. Então, agitação, né? Agitação. E aí ele vai terminar botando um medicamento para trazer um estado de calma para a pessoa, entendeu? Quer dizer, ele não vai fazer um exorcismo ali. Ele vai terminar tratando nesse viés, entendeu? Uhum, uhum. Assim, acho que o Cristiano tem mais ganho de causa para falar disso do que eu. Mas, assim, eu acho que a psiquiatria vai para um lado mais biológico, físico, de buscar tratar a problemática, né? Uhum, uhum. Cristiano, quer falar? É, sim, o campo de atuação da área de Hugo, né, é mais aberto. Na área da Uhum, medicina, na área da psiquiatria só, né, se for a psicanálise, né, o psiquiatra, que também trabalha como psicoterapeuta, mas se ele trabalha com a parte de psiquiatria, ele tem protocolos. uhum, Tem protocolos de conduta, de itinerário. Por isso que muitas vezes, do ponto de vista da ciência, quando se enxerga uma doença dessa, uma enfermidade, do ponto de vista da ciência, você faz uma junção, né? Faz a questão da medicação com a terapia. Então, entendi. na medicina isso é mais fechado, né? Tem protocolos que geralmente devem ser seguidos, né, para evitar algum tipo de problema. Uhum, uhum. Entendi. Eu estou falando isso porque a gente teve um caso de uma pessoa que chegou na igreja e que ela aparentemente perdeu o juízo, né? E aí entra aquela história: fulano endoidou. E a outra pessoa disse: não, ela está com uma possessão maligna. E essa pessoa terminou indo para os dois lugares. Ela foi para o psiquiatra, e o psiquiatra colocou um bocado de medicamento para ela, né? E, e terminou indo para a Universal ali, e a Universal foi procurar fazer o exorcismo, né? A informação que eu tive dessa pessoa é que ela continua no mesmo estado ainda, né? No mesmo estado. Muito bem, é só para vocês entenderem que às vezes, mas também, Cristiano e Hugo, e vocês estão me ouvindo, é muito fácil para o psiquiatra, ou para o psicoterapeuta, ou para o pastor, tratar situações desse tipo. Não é? Por quê? Porque às vezes a linha é uma linha muito fina, muito tênue entre esses estados de possessão maligna e os estados em que a pessoa está realmente fora da sua consciência normal, está no estado de loucura. Entendeu? Não é tão fácil de a gente tratar isso, certo? A gente entender isso. E aí a gente vai precisar realmente do discernimento de Deus e da circunstância, de analisar como é que foi antes, tudo isso, a história, né? Geralmente, eu procuro analisar a história de uma pessoa, né?
geralmente eu procuro ouvir antes. Se aquela pessoa teve um relacionamento, visitou terreiro de macumba, se foi oferecida, se é uma criança, se foi oferecida pelos pais dentro de uma situação de feitiçaria, né? Então, por exemplo, Nalva disse que crianças pequenininhas lá na Guiné Equatorial eram comuns essas crianças estarem possessas, porque elas lá como é tribal, né? Apesar de ser um país, mas tem origem tribal, é natural as crianças serem oferecidas a esses entes, né? A esses chamados de bruxos lá, né? Oferecidos a essas potestades malignas. Então havia muito isso lá. Vai variar muito, veja, Guiné Equatorial, Brasil vai variar. Mas então, como pastor, eu procuro ouvir antes, saber, descobrir, para a gente também não estar querendo fazer exorcismo de alguém e essa pessoa, na verdade, está com problema psicológico, né? Acontece Pastor, isso. Pois não. o senhor falando aí, eu lembrei lá de Florestinha, né, no começo, Sim. sobre essa questão de discernimento, né? Então, teve um caso uma vez que chegou uma pessoa lá na escola pedindo, né, para que a gente fosse, quando a gente estava na escola, que a gente Uhum. fosse na casa dela. E ela Sim. disse que o marido estava com possessão demoníaca, né? Uhum. E aí, durante o caminho, quando a gente foi, a, a gente conversando, né, com a pessoa, e aí a gente percebeu que, na verdade, não era. O que Uhum. aconteceu foi que a pessoa tinha bebido demais, estava muito embriagado, né? E aí era efeito do álcool mesmo. Sim. Era uma Sim. questão familiar. E já teve Uhum. outra situação que realmente foi, Ali em né? Florestinha, eu me Ali, lembro, de uma você lembra senhora, lá, né? Lá lembro. eu e Francisco Hilário, naquela época a gente contou o senhor, né? Então Uhum. achei interessante você falar sobre isso, porque essa questão de discernimento, de procurar ver a história, de procurar, né, entender como é que está se processando antes de realmente tomar alguma atitude, né? É verdade. C.S. Lewis, que é um autor que a gente considera muito, ele diz assim, a gente precisa ter cuidado com os extremos. Quais são os extremos? Primeiro, de a gente vê o diabo em tudo, né? Então, às vezes, a Universal vê o diabo em tudo. Às vezes, até um crente vai lá, está lá, é um negócio, está doente, é diabo. E o outro é não ver o diabo em nada. Então, são os dois extremos, tá certo? Que nós precisamos ter cuidado, né? Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter realmente de Deus discernimento quanto a isso. Nós tivemos um caso, eu era membro da Primeira Igreja Batista de Carpina, e chegou uma pessoa no culto, e essa pessoa chegou no culto, e lá na hora, essa mulher teve uma crise, realmente começou a gritar e aquela coisa, e na hora nós tínhamos uma pessoa na área da medicina. E aí ela chegou lá na hora, chegou perto da pessoa, balançou ela, deu uma tapa no rosto dela, e a pessoa voltou. Ela estava com a crise histérica, e a pessoa voltou e continuou o culto normal, tranquilo, sabe? Quer dizer, que não tinha nada a ver com demônios. Ela tinha tido uma crise histérica, e a pessoa que estava lá, aí conseguiu identificar isso, era formada na área de medicina, identificou isso e resolveu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses dois lados, né? Agora, vamos ver o que é que a Bíblia coloca. Primeira coisa, a definição, né? A possessão maligna é um estado espiritual em que uma pessoa fica com sua mente e o seu corpo controlados por espíritos malignos. Tá? A mente e o corpo dessa pessoa, a ideia de possessão, ela fica possuída mesmo, né? Mente e corpo controlados por espíritos malignos. E aí eu comecei a colocar os tipos. Primeiro, quanto à manifestação temporal. E aí nós somos para Marcos capítulo 9, esse texto de Marcos capítulo 9, que é aquele texto
não é, daquele pai que leva aquele filho para Jesus expulsar. Primeiro leva para os discípulos não conseguiram, e aí ele leva para Jesus. E acontece que ele traz aquele menino, aquele jovem, não é? E ele está perfeito, ele está tranquilo. E quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz no verso 20, e trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então, não é algo contínuo, o tempo todo, mas é algo ocasional. É algo que vem na vida dessa pessoa e que vai embora. Tá certo? É como se houvesse uma ausência, o espírito pudesse sair e depois voltaria. Tá certo? Apesar que no caso desse menino, a Bíblia diz que desde a infância, quer dizer, ele já não era uma criança, já era um rapaz, mas desde a infância que o espírito tomava ele, não é? Desde a infância, que a Bíblia diz assim, o pai diz assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Quer dizer, que quando se manifestava na vida desse rapaz, manifestava sempre com o intuito de morte, certo? E eu coloquei contínua o texto do endemoniado gadareno, que a gente vai lembrar que ele vivia com a possessão contínua, o tempo todo. A gente vai lembrar que ele, inclusive, vivia nu. Nós vamos lembrar que ele, inclusive, vivia nu, ele rasgava as roupas, as pessoas amarravam ele, ele quebrava tudo, e vivia nos sepulcros, né? A Bíblia diz que ele vivia clamando de dia e de noite, ferindo-se com pedras. Então, nós vamos ter essas duas na Bíblia, nós vamos encontrar essas duas manifestações temporárias. Ou a pessoa pode, ocasionalmente, receber a esse espírito maligno, ou de maneira contínua, né? Maneira contínua. Quanto à manifestação corporal, na possessão, a pessoa pode receber força sobre-humana. Suas expressões fisionômicas podem ser alteradas, tá certo? E podem aparecer momentos que sejam parecidas com doenças mentais. Então, por exemplo, no caso desse jovem, a Bíblia diz que ele caiu por terra, certo? E começou a espumar, parecendo ser uma crise epiléptica, tá certo? Eu não tenho dificuldade de crer que poderia até ser uma crise, mas a causa não seria apenas uma anormalidade na questão das células lá da mente, né? Que é a questão mental da epilepsia. Mas seria a causa seria uma causa maligna, certo? Nós vamos também encontrar aqui, Mateus 9:32, a questão daquela manifestação de um espírito surdo e mudo, e também fala-se de um espírito gago, de gagueira, certo? Então a gente vai encontrar espíritos possuindo pessoas e trazendo doenças, né? Trazendo sofrimento na vida dessas pessoas, certo? Trazendo incapacidades na vida dela, como a surdez, como a mudez, certo? E sempre pensando na destruição, que é como nós vimos aqui, jogando na água e jogando no fogo, certo? Então, a manifestação corporal. Quanto à manifestação sobrenatural, nós vamos encontrar em Atos capítulo 16, Lucas relatando aquela adivinhadora, aquela mulher que quando Paulo foi para Filipos, né? A Bíblia diz que, capítulo 16, verso 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E isso deu uma confusão, né? Pegaram Paulo, prenderam,
rasgar a roupa dele, né? Porque era uma fonte de lucro, aquela mulher fazendo adivinhação ali em Filipos, né? Mas também, então, nós podemos encontrar situações de possessão em que haja o espírito adivinhador. Então, a gente pode encontrar também na questão de pessoas que são usadas para a cartomancia, né? O descobrir o futuro da outra pessoa através das cartas, né? O tarô e todas essas coisas. Também pela a adivinhação das mãos, lembra que antigamente se falava da questão dos ciganos, que adivinha pelas mãos, também, não é? Aqui chamada quiromancia. Nós vamos encontrar também a necromancia, né? Pessoas que invocam os mortos, certo? Para justamente fazer adivinhações quanto ao futuro da outra pessoa. Essa pessoa que geralmente faz isso, ela está com espírito maligno, porque ela dela mesma ela não consegue dela mesma ter esse entendimento, né? Então, é algo maligno, é algo realmente sobrenatural, certo? É algo sobrenatural. Então, temporal, corporal e a manifestação aí sobrenatural. É interessante que há uma discussão sobre hoje. Na época de Jesus e na época do Novo Testamento, depois de Jesus, a época da igreja primitiva, havia as manifestações eram mais frequentes. E hoje nós não vemos. Eu vi um autor interessante que ele dizia o seguinte, um autor até batista, ele dizia o seguinte: é possível que o diabo tenha se adaptado às condições atuais, certo? E esteja agindo de uma forma mais distinta, né? E aí ele fala, por exemplo, de Hitler. Ele dizia que Hitler, né, que foi responsável pela morte de milhões de pessoas, tinha uma grande atração pelo demonismo e pelo ocultismo, Hitler, né? E aí ele faz a pergunta: e aqueles crimes bárbaros, aqueles crimes em que a pessoa mata a outra pessoa, em que a pessoa retalha ela todinha, às vezes alguém da família mesmo corta todinho, né? E aí ele faz a seguinte colocação: serão apenas produtos de mentes desajustadas ou será outras maneiras do diabo agir nessa época? Eu achei bem interessante. E aí, se vocês quiserem também falar sobre isso, eu achei muito interessante essa questão de é como se o diabo estivesse possuindo pessoas por trás delas, mas levando-as a crimes hediondos, crimes bárbaros, né? Pessoas que a gente vê isso de maneira mais específica, pessoas que sacrificavam os outros. A gente viu aqui recentemente, né? Pessoas que sacrificam os outros em rituais de magia, né? Rituais de magia. Mas esse autor está dizendo que não, que os crimes bárbaros, as pessoas que perdem totalmente a sensibilidade e o amor pela outra pessoa, ele diz que pode realmente ser uma ação das trevas, uma ação maligna, né? Vocês querem falar sobre isso? O que é que vocês acham sobre essa questão? Eu, particularmente, eu vejo assim: nós vamos encontrar mais possessão maligna com exorcismo quando o evangelho entra em um lugar. E quando o evangelho confronta, porque, por exemplo, nós entramos em um determinado lugar, uma área, e aquela área, vamos dizer que seja uma área que tenha uma exposição muito grande a isso. Então, por exemplo, Cristiano, você vai lembrar que Florestinha era um lugar que tinha muito isso, né? Ali naquela linha do trem, o pessoal fazia muito despacho. E numa fazenda mais embaixo, havia uma mulher lá que recebia, era uma bruxa, uma feiticeira, que recebia muita gente, até da sociedade, da alta sociedade carpina, para fazer trabalhos. Então, Florestinha
a gente viu isso. E foi um lugar que nós encontramos, né? Nós encontramos situações desse tipo. Então, quando o evangelho entra, e entra com oração, e quando o evangelho começa a ser pregado, então começa a se desarticular, a quebrar as fortalezas do diabo, e aí justamente começamos a ver essas situações. Então, é por isso que a gente vê que quando o Senhor Jesus chega, que o reino dele é trazido ao mundo e começa a desarticular o reino maligno, a gente começa a ver essas situações. E quando o evangelho em Atos começa a ser pregado, também nos outros lugares em que havia muito isso, né? Porque Paulo vai para um povo politeísta, um povo que acreditava em muitos deuses e fazia esses rituais e tudo. Então, a gente vai ver situações desse tipo. Então, eu, particularmente, eu vejo que quando o evangelho entra nas situações que naquele lugar isso acontece, então a gente percebe que nós vamos confrontar. Então, por exemplo, a nossa irmã Verônica, que é missionária, que trabalha com pistolina feminina, ela disse que uma das internas, certo, que tinha vindo do mundo das drogas, ela tinha uma história de ocultismo, de feitiçaria, e quando começou a ser confrontada com a palavra, o diabo começou a se manifestar na vida daquela pessoa. Porque algumas que chegam lá não se convertem de imediato, né? Então, eu penso que toda vez que o evangelho entra em um determinado lugar, em que haja o trono do diabo por ali, a gente vai confrontar e essas situações vão surgir, né? Muito bem. Alguém quer falar para eu poder entrar no próximo assunto? Não, então vamos lá. Um crente pode ser possuído pelo diabo? Categoricamente, não. Né? E eu coloquei o texto aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nós somos contrários a essa ideia de que, por exemplo, a Universal fala de espírito de enfermidade que vem na vida de um crente, certo? Para um espírito de enfermidade vir na vida de um crente e ele fazer o exorcismo e sair naquela hora, eu teria que ir contrário à palavra de Deus que diz que quando eu me converto, eu me torno santuário, o lugar onde o Espírito Santo vai estar morando, não ocasionalmente, mas vai estar morando de maneira permanente em mim. Né? Essa é a ideia. E aí, essa doutrina bíblica não se coaduna com essa ideia de que um crente pode ter, eventualmente, a possessão maligna. Então, um crente pode ser possuído pelo diabo? Não, de maneira nenhuma, nunca, certo? Ele não vai. Se há o Espírito Santo na vida dele, se ele é convertido, então isso não vai acontecer. O outro texto, 1 João 4,4, diz: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se o Espírito Santo está em você, então ele é maior do que aquele que está no mundo, que é o espírito das trevas. Então, para ele entrar, ele tem que desalojar, tirar da sua vida o Espírito Santo. Então, não há como fazer isso. E 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, não apenas a questão da possessão, mas também a ideia de que pessoas possam fazer trabalhos, né, uma macumba, uma feitiçaria contra um cristão, e isso pega, né, a expressão popular pega. Isso não acontece, por quê? Porque você é a pessoa que está guardada no poder de Deus. A Bíblia diz assim, todos nós sabemos daquele texto, é um texto muito citado, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, né? Então, nós somos guardados, e a Bíblia diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, você pode ficar tranquilo que, mesmo que se junte às hostes infernais, mas
Se há o Espírito Santo na sua vida, se você nasceu de Deus, então você é guardado, certo? Então, essa é a questão da possessão, que é um controle da mente, um controle total da mente e um controle total do corpo de uma pessoa. Eu estou colocando aqui também a questão da obsessão e da opressão, que são duas coisas iguais. Tá? Alguns chamam de obsessão, outros chamam de opressão. Eu também quero conversar com vocês sobre isso. Então, obsessão é a fixação da mente em algo, induzida pelo diabo. Olha como é interessante. A fixação da mente em algo, induzida pelo diabo. E eu coloquei o texto de Judas. Não é? O texto de Judas. Judas andava com Jesus. E a Bíblia diz que os líderes religiosos estavam procurando uma brecha para prenderem Jesus. E Judas foi um instrumento, certo? E esse texto diz que ele procurou os líderes religiosos, fez com eles um acordo, né? Recebeu um preço. E aí a Bíblia diz assim, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Quer dizer que ele estava com a mente fixa, obcecado, obsesso, tá? Com o objetivo dele era prender, era levar Jesus para a prisão, né? Levar Jesus para a prisão. Então, quando Jesus, na ceia, né, diz a ele, vá, faça o que você tem que fazer, o que você já está determinado a fazer na sua cabeça, certo? E aí a gente precisa pensar o seguinte, você que está me ouvindo aqui, você que é jovem, né, você que está adolescente, os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis. Todos nós, cristãos, temos pontos vulneráveis. Nós temos o calcanhar de Aquiles, né? Aquela área da nossa vida, às vezes é a área financeira. Tá mudo, viu, pastor? Porta para o tentador. Então, por exemplo, quantas pessoas... Está mudo? Ficou mudo um pouquinho, viu? Você voltou agora. Foi a internet. Essa internet está um caso sério. Então, muitas pessoas abrem as portas para o tentador. A Bíblia diz lá em Efésios 4 que a gente não deve dar lugar ao diabo. Então, por exemplo, quantas famílias, quando saem da igreja, se reúnem em casa e o que elas mais gostam de fazer é falar mal dos outros. E aí fala mal do pastor, fala mal do diácono, fala mal do irmãozinho que estava na igreja. Tá? E aí, justamente, ela está abrindo uma brecha aí para que o diabo, uma oportunidade para que o diabo entre. Tá? E ao invés da sua casa ser um lugar de edificação e bênção, se torna um lugar de destruição. Então, a gente precisa tentar isso. Tá? Os demônios vão procurar os nossos pontos mais vulneráveis. Vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir direitinho agora? Sim. Então, né? Todos os seres humanos, inclusive o crente, o cristão, está sujeito à opressão. E pode atingir qualquer área da vida. Mas as mais afetadas são a área moral, leva à mentira, à prostituição, aos roubos, aos assassinatos, certo? A área física, a gente precisa pensar, por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa em quem o Espírito Santo já habitava, certo? Mas veja que a brecha que o diabo encontrou na vida dele terminou levando ele a mentir, terminou levando ele ao adultério e terminou levando ele ao assassinato. Entendeu? Aquilo aí terminou prendendo ele. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, eu sou cristão, realmente, o diabo não pode lhe possuir, mas ele
uma brecha, uma oportunidade que você terminou dando. Então, no contexto de Efésios, por exemplo, o contexto de Efésios está relacionado com a questão da mágoa, do ressentimento. Então, o que é que ele está dizendo ali? Que quando você entristece o Espírito Santo, deixando o seu coração com mágoa, com ressentimento, você vai estar dando oportunidade ao diabo para que o diabo, então, faça um estrago na sua vida, certo? Então, primeira área é moral. A outra área é física. Nós vamos ver o diabo causando enfermidades e doenças. O diabo vai oprimir Jó. Não há uma possessão maligna em Jó, mas há uma opressão, né? Há uma opressão, mediante a permissão de Deus que trouxe aquela enfermidade. Material, levando o homem, e aí entra a questão da obsessão. O homem é a obsessão por bens, dinheiro, por cargos. Há pessoas que ficam cegas, né? Há pessoas que ficam totalmente cegas. Há pessoas que ficam totalmente cegas na questão dos bens, na questão material do dinheiro, dos cargos. E a questão espiritual, que induz a pessoa à idolatria, induz a pessoa à prática do ocultismo, certo? E um crente pode ficar obsesso. Vocês estão me ouvindo aí, os jovens, quem está me ouvindo hoje à noite, pode ficar obsesso por pornografia, por games demoníacos, por filmes de terror, porque o que é que o diabo faz? Ele é muito sutil, apesar de que esses últimos anos ele tem saído do esconderijo e às vezes tem tido filmes, existem games, jogos, né, que são escancarados, mostra a questão de bruxaria, de demonismo, de maneira escancarada, há músicas, né, de maneira escancarada, e o jovem acha que é normal aquilo ali, o adolescente acha que é normal aquilo ali, certo? E vai sendo arrastado, né? E aí, concomitantemente, a vida espiritual dele vai definhando, certo? A vida espiritual dele vai definhando. Isso é preciso ter muito cuidado, né? Preciso ter muito cuidado. É preciso ter discernimento. Os jovens precisam ficar atentos, porque às vezes o que pode ele achar que é um simples jogo, na verdade, por trás uma ação das trevas para prendê-lo, né? Para seduzi-lo, para arrastá-lo. Né? Muito bem. Veja, a vitória sobre a ação das trevas. Primeiro, é possível? Essa vitória começou a partir de Jesus. Tá certo? Não há em nós, eu vou colocar daqui a pouco, não há em nós poder para resistir ao diabo. Em nós mesmos. A vitória começa a partir de Jesus. 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tá certo? Lembra que as obras do diabo é roubar, matar e destruir. Então, por trás de tudo isso que o diabo apresenta, são armadilhas que ele usa, mas com o objetivo único de roubar, matar e destruir, acabar com aquela pessoa. Certo? Mas Jesus se manifestou, Jesus veio a esse mundo para destruir as obras das trevas, as obras do diabo. Então, através de Jesus, começa o desmantelamento do reino das trevas. Né? E a Bíblia diz assim, quando Jesus estava indo para a cruz, ele diz assim: é chegada a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Certo? Então, e lá na cruz a Bíblia diz que ele despojou todos os principados e potestades. Então, eu não tenho que ter medo, do poder do maligno, porque se eu estou em Cristo, eu estou guardado. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aqui a vitória sobre a opressão, a possessão, a obsessão. Nunca a partir de nós mesmos. E aí 1 João 2,14 diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Veja, conhecer a Deus é condição para vencer o diabo. A minha intimidade com Deus. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, eu botei em vermelho, e tendes vencido o maligno. Quer dizer, que é a partir da palavra de Deus
em mim é a partir do conhecimento que eu tenho com Deus. Entendeu? Quer dizer, da minha experiência com Deus e da minha permanência na palavra é que eu tenho condições de vencer o maligno. Olha como isso é sério. Não é apenas eu ter uma carteirinha, eu ter um certificado de batismo que me torna imune e capacitado a vencer o diabo. Não. Tá? Se você tem isso, e isso não é acompanhado do conhecimento de Deus, e isso não é acompanhado da palavra de Deus permanecendo, o que é permanecendo? Levar uma vida de obediência na palavra, atentando para essa palavra, então você vai se tornar fácil, né, de ser aprisionado, enganado pelo diabo. Tá? Paulo vai dizer assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, lá em Efésios, e aí ele diz que a gente deve ser fortalecido, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não coloquei esse texto aqui, mas está no versículo 10. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, não há em nós força, a partir de nós, capacidade para lutar, porque é uma luta espiritual. Certo? E aí Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de você vencer tudo, permanecer inabalável. E aí ele começa a falar ele começa a falar das peças da armadura. Né? Ele fala do cinto, da verdade, ele fala da couraça, da justiça, ele fala que meus sapatos têm que ser a preparação do evangelho da paz. Ele fala que eu preciso ter o escudo da fé, né? Ele fala que eu preciso ter o capacete da salvação, que eu preciso ter certeza da salvação. E ele fala que eu preciso conhecer a palavra, que é a espada do Espírito. Um soldado que não soubesse manejar a espada, ele numa luta, ele seria facilmente derrotado, né? Então, é preciso ele saber manusear a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a arma que ele tem. A gente vai lembrar que quando o Senhor Jesus é tentado, as 3 tentações que vêm sobre o Senhor Jesus, ele sempre diz assim, está escrito. E Jesus cita um texto de Deuteronômio. Tá certo? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Ali não foi criado por Jesus, ali ele citou um texto lá de Deuteronômio. Tá? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, certo? Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só ele darás culto. Então, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus como uma espada, tá? De maneira ofensiva contra o diabo que estava tentando ele ali naquela hora. Então, nós precisamos disso. E aí, toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, amados, faz parte da vida do cristão, a gente precisa lembrar que nós estamos numa luta. Isso aqui, a nossa pátria do gozo, do descanso, é o céu. Aqui é um lugar em que nós vamos estar o tempo todo passando por lutas. Paulo vai dizer, combati o bom combate. Então, é um lugar de lutas. Se é um lugar de lutas, eu preciso estar o tempo todo com essa armadura. Eu não posso tirar essa armadura, né? Por isso que Pedro vai dizer assim, cingindo o entendimento. A ideia de cingir o entendimento é a ideia de você ter que estar o tempo todo com afivelado. Porque quando a gente chega em casa, você bota um cinto, você bota um cinturão, alguma coisa. Quando você chega em casa, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz é desamarrar o cinto, ficar folgado, né? Você está em casa. Paulo está dizendo que, em relação à nossa luta, a gente não pode ficar à vontade, certo? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não dorme. Em um só segundo ele não dorme. E ele fica arquitetando maneiras de destruir você. Então, você precisa, você que está me ouvindo aqui, eu também, nós precisamos ter uma relação com Deus experiencial. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso que a palavra dele permaneça em mim, né?
Quando o João diz que os jovens são fortes, é porque a palavra de Deus permanece neles. E eles então vencem o maligno, certo? Mas eu preciso ter relação com a palavra de Deus. Você se afasta da palavra, se afasta dos meios de graça, da oração, você se torna uma presa fácil, tá certo? Para ser enganado, ser seduzido pelo maligno, ok? E aí, uma outra palavra para a gente encerrar é quando Jesus vai expulsar um demônio que os discípulos não tinham conhecido, não tinham conseguido. E aí, de maneira assim, na hora que eles estavam de maneira particular com Jesus, os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos, né? Inclusive, eles tinham vindo de um projeto, né? Jesus tinha mandado eles para anunciar o evangelho, para curar pessoas, para expulsar demônios, e eles voltaram dizendo: os demônios se nos submetem pelo teu nome, certo? Mas quando chega no caso dessa pessoa, eles não conseguem. E Jesus diz: olha, esse tipo de demônios aí, só por meio de oração e de jejum, certo? Então, o que é que isso me ensina? Isso me ensina que eu preciso realmente ter uma vida com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. E quem está na liderança, nessa questão, precisa ter essa visão, não é? A vida com Deus. E uma outra coisa, quando a gente expulsa, eu que já tive essa experiência de expulsar demônios, a gente precisa entender que eles não saem por causa do pastor Rinaldo. O tempo todo nós usamos o nome de Jesus. Eles não têm medo do pastor Rinaldo, eles não têm medo de Gracieta, eles não têm medo de Hugo, não têm medo de Cristiano. Eles tremem diante daquele que está entronizado nos céus. Eles tremem diante daquele que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, que é Jesus. Então, eles tremem diante de Jesus. Então, o nome de Jesus, tá certo? É o nome de Jesus que tem a autoridade para fazê-los sair de uma pessoa e serem expulsos. É por isso que quando eu faço projeto missionário, deixa eu fechar aqui. É por isso que quando eu faço projeto missionário, nós temos um tempo de oração antes de irmos para o campo. Entendeu? Porque nós não sabemos o que vamos encontrar. Nós não sabemos os inimigos que iremos encontrar. Então, a gente precisa estar pronto. Por isso, a gente precisa ter tempo de oração. A gente foi para Meixas e eu disse aos irmãos: olha, tempo que puderem, tiverem vago, se juntem, 2 em 2, 3 em 3. Frei Miguelinho, nós fizemos isso uma semana antes de sairmos. Oração, estudo bíblico, porque quando a gente fosse para a rua, nós não saberíamos o que encontraríamos, não é? Então, a gente já estaria preparado para isso, tá certo? Então faz parte. Ok, amados? Alguma dúvida? Vocês entenderam? Ficou claro? Querem fazer alguma pergunta agora? Deu para entender? Esses slides vão estar no seu zap daqui a pouco. E o estudo a gente vai estar jogando pelo YouTube também daqui a pouco, né? Quer dizer, não tão daqui a pouco, mas de hoje para amanhã. A gente tem que editar a gravação. Alguém quer falar sobre isso? Então, esperando os irmãos aqui falar, enquanto os irmãos pensam. Pastor, o senhor falou que... Pronto. Que o crente ele não pode ser possuído pelo demônio, né? E aí a gente tem aqueles 2 textos, porque quando a gente vai ver, tem várias interpretações por aí. O pessoal termina seguindo. Tem aqueles 2 textos. Um texto é aquele de Pedro, que é lá de Mateus, capítulo 16. Sim. Né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual é o versículo agora. Mateus 16. Parece que é versículo de número 23. 23, isso mesmo. 23. Não,
23? Arreda, mas Jesus voltando disse a Pedro, Isso, arreda isso, Satanás, esse mesmo. tu és para mim pedra de tropeço. Pronto. Certo. E o outro é Lucas, que a gente usa muito, né, para questão de desviado, alguma coisa desse tipo. É Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo número 24. Aí, assim, esse primeiro texto, Jesus estava falando, né? Pedro estava ali perto dele e ele disse, afasta de mim, Satanás, né? E no outro, ele vai dizer do demoniado que saiu, encontrou resistência e depois ele veio com mais gente. Então, se esse não seria possessão, esses dois casos, né? De pessoas que foram libertas da ação do maligno, então, o que seria isso? O que é que realmente tem aí nesses textos? Na questão de Pedro, até o pastor Shed coloca aqui, que traz a ideia de uma inspiração, não é? É uma inspiração maligna, certo? É como se a palavra inspirar tem a ideia de sopro, né? Soprar no ouvido, entendeu? Vamos pensar, nós estamos fazendo uma prova e aí você não sabe a resposta e alguém sopra no seu ouvido e aí você abre a boca e repete aquilo que você ouviu, entendeu? Na verdade, aqui em Mateus, veja que Pedro estava achando que estava fazendo o correto. Por quê? Porque, na verdade, o diabo já estava trabalhando não só na cabeça de Pedro, mas na cabeça dos apóstolos. Através de quê? Através de um ensinamento religioso da época, que estava errado, equivocado. Por exemplo, que ensinamento era esse? De que o Messias viria, tá certo? Por isso ele seria filho de Davi. O Messias viria, não é? E viria para assumir o trono de Davi, seu pai, certo? O Messias viria. Então, a ideia de que seria uma vinda política, né? E que seria destronado o poder dos romanos, certo? E ele se assentaria. A gente vai encontrar a briga deles mais tarde, a gente vai encontrar a briga dos apóstolos para quem ser o maior, né? Para quem vai assumir cargo, porque na cabeça deles, mas isso já era uma orientação das trevas que estava na cabeça deles. Não era uma possessão, mas era um soprar, né? O ensino errado veio, e naquela hora, quando aqui em Mateus, Mateus 16, né? Quando Jesus começa a dizer que vai sofrer, que é preciso que ele vá para Jerusalém, que vá sofrer, então isso bate de frente com aquilo que está na cabeça dele, na cabeça de Pedro, certo? E ele vai dizer assim, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. E aí pastor Shed coloca aqui, a inspiração satânica e mundana sempre procura conseguir a salvação sem a cruz, entendeu? Então, algumas vezes, a sedução do maligno, o ensino do maligno, o sopro do maligno, termina me levando ao engano. E, nesse caso de Pedro, esse engano foi manifestado. Então, por exemplo, o que aconteceu com Marizene, né? Foi o que aconteceu com Pedro. Marizene foi soprada no ouvido dela as inverdades malignas e ela tomou para si como verdade e jogou. Resultado. Ontem eu a vi, quando eu saía do cemitério, eu dizendo assim para mim mesmo, que pena que a irmã perdeu o foco, né? O foco dela, que era tão somente Jesus, o foco dela começou agora a ser um conjunto de letras, e o foco dela começou a ser agora roupa, ou começou a ser agora certas coisas, batons e tudo isso, como isso fosse o que levaria ela para o céu, ao invés de ser tão somente sacrifício do cordeiro. Entendeu?
que esse é o propósito do diabo, afastar a gente do sacrifício da cruz, do que Jesus fez por nós lá no Calvário. Entendeu? Então, foi o que aconteceu com Pedro. Não houve uma possessão. Não é? Não houve uma possessão. Quer dizer, tanto que a palavra de Jesus diz assim, não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quer dizer, ele não está falando para o diabo, ele está falando para Pedro. Tu não estás pensando como Deus está pensando. Tu estás pensando como os homens estão pensando. Quer dizer, que era como os homens daquela época achavam que Jesus haveria de ser o Messias, né? O Messias que entra montado no jumentinho lá e que vai tomar posse e vai destronar os romanos. Eles estão equivocados e Pedro se manifesta naquela hora a um sopro, uma inspiração maligna quanto a isso. Ficou claro? Deu para entender? Então quer dizer que a diferença está em tomar o controle, né? Num ele influencia. Isso, e a palavra influência. Isso. E no outro ele toma o controle. Tomou o controle.